Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, é cada vez mais clara, mas que ainda pega muita gente de surpresa, viu? A ligação direta entre o que a gente come e a nossa saúde mental. Vamos falar de ansiedade, depressão e como a alimentação entra nessa história. A nossa conversa vai se basear num material bem interessante, cheio de descobertas científicas sobre isso. O nosso objetivo aqui, então, é entender melhor como a comida pode ser, tipo, uma ferramenta mesmo, para melhorar o humor, dar mais energia e até ajudar a gente a lidar com os perrengues do dia a dia, sabe? A ideia central que o material traz é forte. A comida pode ser uma aliada poderosa para o bem-estar da mente. Fica a pergunta, né? Será que um simples prato de comida pode mesmo ajustar o nosso estado de espírito? Olha, essa é uma pergunta-chave. E a resposta que a pesquisa está trazendo é fascinante. A base fisiológica para isso é incrível. Tem um conceito que o material destaca muito: o intestino como nosso segundo cérebro. É impressionante, né? Pensar que mais de 90% da serotonina, aquele neurotransmissor que a gente associa tanto à felicidade, é produzida lá, no intestino. Nossa, 90%? Pois é. Isso quer dizer que a sensação de bem-estar pode literalmente começar na barriga. E isso influencia diretamente o cérebro, claro. Isso muda bastante a perspectiva. Faz a gente pensar, né? Aquele cansaço mental, o estresse. Será que não tem um dedinho da alimentação ali mais do que a gente imagina? O que fica bem claro na análise é que certos alimentos, principalmente os ultraprocessados, sabe? Aqueles cheios de coisa industrial, açúcar, gordura ruim, eles agem meio que como sabotadores silenciosos. Exatamente, são sabotadores. Mas por outro lado, e isso é o legal, a análise mostra que fazer ajustes na dieta parece ser um caminho bem promissor para reverter um pouco disso. E tem exemplos práticos disso, né? Sim, vários. A análise traz exemplos bem concretos. Por exemplo, o ômega 3. A gente encontra em peixes como salmão, sardinha e também em nozes, linhaça. O consumo dele está ligado a melhoras bem notáveis no humor. A hipótese é que ele ajuda a diminuir processos inflamatórios no cérebro, sabe? E inflamação está cada vez mais ligada à depressão. Inflamação no cérebro. Interessante. Muito. E tem mais, olha. Os vegetais bem coloridos. Cenoura, espinafre, pimentão, abacate. Eles são cheios de nutrientes que parecem ajudar a reduzir o estresse oxidativo. É como se dessem uma força para as nossas células. Faz sentido. Antioxidantes, essas coisas. Isso! E não dá para esquecer dos alimentos fermentados. Iogurte natural, kefir, kombucha. Eles podem dar uma ajuda no combate à depressão porque alimentam as bactérias boas do nosso intestino. São as tais bactérias boas que, de alguma forma, se comunicam com o cérebro. É a conexão intestino-cérebro em ação. Entendi. Então, além desses alimentos que protegem, a análise também acende o alerta sobre os possíveis vilões, digamos assim. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Tem os achados que são, olha, de cair o queixo. Dietas que são consistentemente ricas em junk food, sabe? Comida ultraprocessada, fritura, foram ligadas a uma possível diminuição do hipocampo. Nossa, o hipocampo. Que é super importante para a memória, para as emoções. Exatamente. É um dado forte, né? Pensar que a comida pode impactar a estrutura do cérebro assim. Mas, por outro lado, para equilibrar, temos as frutas vermelhas. Morango, mirtilo, amora. Maravilhosas. Riquíssimas em antioxidantes. Elas protegem as células do cérebro contra os danos dos radicais livres. Ajudam a manter a clareza mental, a concentração e ainda tem o triptofano. O triptofano, essencial. É um aminoácido fundamental que a gente acha em ovos, queijos, até no chocolate amargo. Ele é o precursor direto da serotonina. Ou seja, sem ele... Sem ele, a produção de serotonina fica comprometida. É um ciclo, né? Totalmente. E conectando isso tudo com o nosso dia a dia, uma coisa que chama a atenção na análise é a rapidez com que algumas mudanças podem fazer efeito. Tem um estudo lá feito com adolescentes que mostrou melhoras bem significativas nos sintomas de depressão em só 2 semanas. Isso depois de adotarem uma dieta mais saudável, menos processada. 2 semanas? Nossa, é rápido. Muito rápido. Isso mostra que não precisa esperar meses para sentir alguma diferença, né?
E tem um outro ponto que a análise toca, que você até mencionou de leve. Não é só o que a gente come, mas como a gente come. O comer com atenção, mindfulness na alimentação. Isso. Comer com atenção plena, prestando atenção no sabor, na textura, nos sinais do corpo. Parece ser bem diferente de comer distraído na frente da TV, do computador. Essa distração pode atrapalhar como o cérebro processa os nutrientes e até a sensação de saciedade. É verdade. O como importa muito. E fuçando mais nos dados, a gente vê outros pontos críticos que às vezes passam batido. Pular o café da manhã, por exemplo. Parece que aumenta o risco de sintomas de ansiedade. Talvez porque o corpo interprete isso como um sinal de escassez, sabe? E aí entra num estado de alerta. Faz sentido, o corpo precisa de combustível para começar o dia. E as sementes? Ah, sim. As sementes de chia, linhaça, elas são ricas em magnésio, né? E o magnésio ajuda a acalmar o sistema nervoso. Pequenos detalhes que somam. Com certeza. E a hidratação? Nossa, fundamental. E tão básico que a gente esquece. Mesmo uma leve desidratação, a análise mostra, já pode impactar negativamente a memória, o humor. Impressionante. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa pra gente no fim das contas? Acho que a mensagem principal que a gente tira dessa análise toda é que cada refeição é mesmo uma chance. Uma oportunidade de nutrir não só o corpo, mas a mente também. As escolhas que a gente faz no prato, todo dia, elas não são passivas. Elas estão ativamente moldando nossa saúde mental, nosso equilíbrio e até o nosso futuro emocional e cognitivo. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que é até um pouco instigante, né? Que vai além do que o material trouxe diretamente, mas que se baseia em tudo isso que a gente conversou. Se essas escolhas alimentares do dia a dia podem impactar o humor, a química do cérebro e até a estrutura cerebral, como a gente viu com o hipocampo, com a rapidez dos efeitos nos adolescentes, qual seria o potencial, talvez ainda não totalmente explorado, de otimizar esses padrões alimentares assim ao longo da vida inteira? Pensando a longo prazo? Isso. Será que a gente poderia conscientemente construir uma resiliência mental mais forte, mais duradoura contra os desafios que vêm com o envelhecimento? Tanto cognitivo quanto emocional, é algo bem profundo para a gente pensar, né?